Qual foi a primeira Bienal que você foi? A Bienal foi fundada em 1951, a Bienal de São Paulo. Ela foi a segunda Bienal a ser criada no mundo depois da Bienal de Veneza, que foi criada em 1893. Certo? E a primeira Bienal que eu fui foi nos anos 80, deve ter sido em mais ou menos 83, alguma coisa assim. E o espaço da Bienal? Ele mudou desde que o pavilhão ele mudou desde a criação? Bom, as primeiras bienais não foram feitas naquele espaço, né? Foram feitas em um outro prédio e finalmente em 1959 foi inaugurado o pavilhão onde está a Bienal, foi na quarta Bienal, e esse pavilhão é o mesmo até hoje, né? Mas a cada mostra você tem um arquiteto que faz o projeto de expografia, que é o projeto de arquitetura interna, que é diferente, né? E esse projeto de arquitetura interna mudou muito ao longo dos anos, né? No começo era um conjunto de cubículos e hoje você tem as soluções mais variadas, né? Acho que mesmo sendo 60 anos depois, quase 60 anos depois, esse ainda é um dos melhores espaços expositivos que existe no mundo. Isso é um tributo à genialidade do Oscar Niemeyer, que foi quem construiu o nosso pavilhão. E como era a Bienal? Olha, no passado, as primeiras bienais que tiveram, ela funcionava como uma feira de países. Então, o espaço era todo dividido e cada país tinha uma área. Então, tinha uma área dos Estados Unidos, uma área da China, uma área da França, e cada país trazia um ou mais artistas seus, e a pessoa que ia lá ia vendo todos os países, né, ia visitando os artistas de cada um dos países. Depois foi introduzido o conceito de curador, onde começou então a área era dividida, tinha uma área dos países e tinha uma área que era onde o curador fazia a eleição de quem ia apresentar ali. E, ao longo do tempo, a área dos curadores foi ganhando espaço e os países foram tendo cada vez menos espaço, né? E, finalmente, em 2008, 2006, acabaram com as áreas dos países e aí todos os artistas que participam na mostra são selecionados pelo curador. Então, isso foi uma evolução muito importante que aconteceu ao longo do tempo. E você acha que foi positiva? Acho que foi muito positiva. Porque quando você tinha os países, cada país, né, nos anos 50, quando esse conceito dos países foi criado, né, você tinha uma questão de que aquilo ali era uma porta para você poder conhecer um pouco da China, um pouco do Japão, um pouco da França, um pouco dos Estados Unidos, um pouco do México, porque os países eram muito isolados uns dos outros, né? No mundo de hoje, com a quantidade de informação que circula, com a quantidade de viagens que as pessoas fazem, com a internet, com o cinema, com a televisão, você não tem mais essa necessidade de ter, né, esse mecanismo de acesso aos países, porque as pessoas sabem muito melhor o que é o Japão, o que é a China, o que é os Estados Unidos, o que é a França. Então você tem uma mostra que um curador escolhe a partir de um tema as obras, é uma evolução muito importante para os dias de hoje. Você consegue identificar alguma diferença no público do passado para hoje? Mas o público é completamente diferente, né? Até porque a quantidade de informação que o público tem hoje é muito diferente da informação que o público tinha há 50 anos atrás. Quando você falava em um Picasso há 50 anos atrás, ou um Van Gogh, ou um Pollock, a maioria das pessoas nunca tinha visto isso, certo? Porque os livros de arte eram muito poucos, os museus no Brasil não têm essas obras, as pessoas não viajavam e você não tinha internet, né? E não tinha televisão. Então as pessoas iam lá e a maior parte delas travava o seu primeiro contato com aquele artista, né? Hoje, com a internet, com a televisão, com os livros, com as viagens, todo mundo sabe quem é Picasso, quem é Van Gogh, elas, né, têm um nível de acesso muito diferente à informação. Que mudanças eu espero para as gerações futuras? Olha, para as próximas edições da Bienal, eu acho que o que vai mudar muito daqui para frente vai ser a questão da introdução, a entrada da Bienal na era digital, né?
Acho que isso vai mudar fundamentalmente, né? Vai mudar o tipo de arte que você produz, vai mudar a forma como você interage com os artistas, vai mudar profundamente a experiência que o visitante tem na mostra, né? E nós estamos só começando um capítulo novo, né? Certo? Acho que, por exemplo, o fato de você poder visitar a mostra virtualmente a partir da tecnologia do Google Arts é uma coisa absolutamente inovadora, né? Acho que você poder ter o guia digital e com o seu celular baixar as informações sobre cada uma das obras e entender o histórico do artista é uma coisa totalmente nova também, né? E acho que essa tendência vai continuar. Então vamos lá, pergunta? Fala sobre a Bienal. Como assim fala sobre a Bienal? Fala. A Não, importância. Isso é uma entrevista, pergunta pra mim. A